Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre eletricidade. Hoje vocês vão ver e entender os conceitos básicos e a diferença entre corrente contínua e corrente alternada, tá? Então vamos começar, que o nosso tempo é valioso aqui, tá bom? A eletricidade é uma essência, um fluxo ordenado de partículas, né, carregadas por elétrons ou íons, tá? Que fluem através de um condutor. Pode ser metálico, alumínio ou até por indução. Isso acontece quando existe, né, uma diferença de potencial elétrico ou tensão que faz com que essas cargas se movam de forma ordenada. Tá? A corrente elétrica é justamente o movimento dessas cargas. Na maioria dos condutores metálicos, né, são os elétrons que se movem. Por conversão, né, histórica, dizemos que a corrente flui do polo positivo para o polo negativo. E isso tratando-se de corrente nas cargas, né, na maioria delas, a unidade de medida é conhecida como ampere. Também aprendemos que um condutor é aquele que permite a passagem da corrente, né, quando ele não é um isolante. Tem o condutor e o isolante. Tá? A corrente contínua, conhecido como CC, também chamada de DC em inglês, né, flui sempre do mesmo sentido, sem variar ao longo do tempo. É um tipo de corrente que é encontrada em pilhas, baterias. Eu tenho até amostras aqui, né? Uma bateria de parafusadeira, tenho algumas pilhas também, as baterias recarregáveis, tá? E fontes, né? Onde a tensão de corrente permanecem constantes. E um exemplo de geração disso aí são os painéis fotovoltaicos, né? Que eles geram também corrente contínua. Vamos lá, corrente alternada. A corrente alternada, ou CA, como é conhecido, ou AC em inglês, muda a direção ao longo do seu tempo. Então, ora ela é positiva, ora ela é negativa. E no conceito geral da eletricidade, a gente chama de fase e neutro. Na corrente contínua é positivo e negativo, na corrente alternada, fase e neutro. E conforme ela muda a direção, o sentido dela ao longo do percurso, ela normalmente cria uma senoide, por isso que é conhecido como corrente alternada. E essa senoide, né, ela varia ali em torno de 60 ciclos por segundo, que é a frequência que a gente usa aqui no Brasil de 60 Hz. Em alguns países, tipo na Europa, eles usam 50 Hz, tá? Uma comparação prática aqui da corrente, né, contínua com a corrente alternada. A corrente contínua ela tem um fluxo constante unidirecional. Vou dar um exemplo aqui da pilha, tá? Polo negativo, polo positivo, tá? E a mesma coisa sistemas, né, fotovoltaicas e etc. Na corrente alternada, ela muda a polaridade. Então, hora vai ser fase, hora vai ser neutro. Só que esse ciclo é muito rápido, tá? E você não consegue nem perceber a olho nu. E isso aí, na verdade, para a gente conseguir verificar esse tipo de situação, tem que ser com um osciloscópio ou até mesmo com um multímetro amperímetro ali, que ele tem as diferenças que conseguem te mostrar aí no dia a dia, tá? No dia a dia a gente usa muito a corrente contínua, tá? Exemplo, lanternas, baterias, controles, eletrodomésticos, né? Que são ligados aí na tomada, mas usam a corrente contínua. E dentro tem um resistor, varistor e uma série de eletrônicos aí que fazem a corrente alternada se tornar corrente contínua, tá? A televisão, por exemplo, ela entra corrente alternada, mas
99% ali dos seus componentes trabalham com corrente contínua. Exemplo de alguns eletrodomésticos aí que usam a corrente alternada, tá? Que podem também funcionar na corrente contínua, mas sofrem algumas variações. Um exemplo é o ventilador, tá? Um ventilador, se você ligar ele na tomada, vai funcionar de uma forma. Se você ligar ele numa bateria, desde que seja a mesma tensão, ele tem um comportamento diferente, tá? Por conta justamente da movimentação ali dos elétrons que são ordenados, tá? Você pode ver que um motorzinho de carrinho, por exemplo, de brinquedo, ele é corrente contínua. Então, uma hora você põe polo positivo, ele roda para um lado. Outra hora, se você inverte, ele roda para o outro lado. Essas são as diferenças da corrente em motores, tá? A corrente alternada, ela não faz essa forma tão simples igual na corrente contínua, né? O motor de um ventilador, por exemplo, tanto faz se você liga ele assim ou assim, ele vai rodar sempre o mesmo sentido, porque é um circuito interno ali de bobinas que já foi projetado para rodar sempre no mesmo sentido, né? Que se faz o fechamento lá. Aí para você inverter esse ciclo, tem que mexer em fechamento e é bem mais delicado ali do que a gente pensa. Então, para concluir esse módulo de hoje, tá? Aprendemos que a eletricidade é um fluxo ordenado de cargas, tá? Pode ser de corrente contínua ou pode ser de corrente alternada, que fluem em um sentido, tá? Cada tipo tem suas aplicações. E muito obrigado por assistir esse módulo e vamos para o próximo.